Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu nasci, meu pai queria o nome de Pedro e minha mãe Tiago. E para nenhum dos dois ficarem tristes, minha avó sugeriu Pedro Tiago. Mas quando eu cresci, deixei de ser o Pedro para me tornar a Jéssica. Meus pais eram crentes de uma igreja bem pentecostal e em casa a gente não tinha TV, apenas um radinho onde meu pai ouvia suas orações. Eles eram bons cristãos, não falavam da vida dos outros e o meu pai era certeiro em seus pensamentos. Para ele, o objetivo de ir à igreja era para buscar a Deus e não ir para cuidar da vida dos outros, julgar, apontar, mas sim se encher da palavra de amor e de sabedoria para praticar durante o dia a dia. Assim aprendemos com ele. Tivemos uma infância feliz e a gente não sentia falta de nada. Mesmo os meus pais sendo conservadores, a gente era alegre, crianças saudáveis. E o modo que eles nos educavam incomodavam os nossos parentes, que diziam que eles nos ensinavam de modo errado, porque criança tinha que brincar, assistir TV e não ficar socado dentro de uma igreja com um monte de gente velha. O que era uma grande mentira, porque eles nunca nos obrigaram a nada, apenas nos ensinaram o caminho do bom viver. E isso deixava os parentes irritados. Eles queriam que o nosso lar fosse igual ao deles. Nossa família era perfeita para nós e os nossos pais ótimos pais. Eles brincavam com a gente, fosse de bola ou de casinha, e meu pai ainda salientava: para vocês rapazes, brincar de casinha não significa que vocês vão virar a mão coisa nenhuma. Essa brincadeira serve apenas para ensinar a vocês os afazeres domésticos, que é um direito igual de todos que convivem dentro da mesma casa. E aqui no nosso lar, eu quero todos ajudando. Todos levantando do sofá, tirando um saquinho de lixo da cozinha, do banheiro, varrendo, enxugando uma louça, limpando a sujeirinha do cachorro no quintal. Não pense vocês que a obrigação é só da sua mãe e da sua irmã. Eu tinha muito orgulho do papai. Eu gostava de imitá-lo, de falar igual, de orar exatamente como ele. Meu pai era meu tudo. Eu me lembro que eu parava tudo quando ele estava falando alguma coisa, só para ficar ouvindo as palavras que saíam da boca dele. Honestamente, o meu pai era o máximo. Logo a gente cresceu. Meus irmãos André Marcos e Sara Raquel entraram para o grupo de louvor e os dois juntos eram perfeitos. Eu gostava mais de tocar instrumentos e por isso aprendi guitarra, baixo e bateria, que era a minha paixão. Eu me tornei o baterista. A alegria dos nossos pais era nos ver tocando, misturados com as coisas de Deus, e nós também nos sentíamos plenos, porque tudo era para Deus. Na época do colégio, eu acabei conhecendo uns meninos e a gente foi fazendo amizade. E eu descobri que eles gostavam de sair com outros garotos. A princípio eu fiquei chocado. Tentei expressar o meu ponto de vista, mas fui fuzilado pelas ideias formadas nas cabeças dos meus amigos e acabei me acostumando com o jeito deles. Alguns até foram na igreja onde eu congregava, mas não deram continuidade porque o que eles queriam mesmo era curtir a vida e diziam que o ambiente que eu frequentava era muito careta. Os anos passaram, comecei a trabalhar longe de casa e o meu horário já não batia com os horários do culto. Então, comecei a frequentar bem menos a igreja, mas no final de semana eu era fiel. Participava dos ensinamentos bíblicos, depois o ensaio de louvor e só saía da igreja domingo, só depois das 8 da noite. Logo entrei para a faculdade e na faculdade eu conheci um rapaz, o Gilmar.
Ele era homossexual assumido e gostava de rapazes afeminados, mas não sei por que ele cismou comigo. E eu falava pra ele: "Ah, sai do meu pé, o meu negócio é outro." Mas de tanto ele falar coisas, eu fui começando a gostar de ficar mais perto dele, de estar onde ele estava. O Gilmar me fazia se sentir diferente. Pode parecer loucura, mas eu não conseguia parar de pensar nele. E comecei a me punir por isso. E por eu sentir esse tipo de sentimento, me considerei um pecador e deixei de tocar bateria. Dei a desculpa que tinha muitos trabalhos da faculdade para entregar e não dava mais para eu participar dos ensaios. Mas como eu era bastante compromissado, o líder do louvor falou que eu podia tocar sem ensaiar, mas eu falei que não, porque não era justo por conta dos outros que ensaiavam. E ficou certo que quando a fase dos trabalhos passassem, eu voltaria para os ensaios e para o louvor. E às vezes, quando eu estava no meu quarto tocando bateria ou algum instrumento, minha irmã e meu irmão entravam e começavam a cantar. Pronto, eu não aguentava e me derramava. Eu senti uma presença tão boa, uma paz tão intensa, que eu não tinha vontade de parar de tocar. Eu senti um pedaço do céu ali no meu quarto. Com 19 anos, eu nunca tinha namorado uma garota e nem me sentia atraído por elas. E quando alguma se aproximava com alguma intenção, eu cortava. Dizia que estava focado nos estudos, essas coisas. E numa sexta-feira, depois da aula, o Gilmar me chamou para ir num barzinho que ficava perto da faculdade e me garantiu que seria legal e que eu iria conhecer um pessoal bacana, diferente. E eu acabei aceitando. Mas antes liguei para minha mãe e disse que ia sair com os colegas e que ela não se preocupasse e fosse descansar. A minha mãe tinha uma mania de só dormir depois que eu chegava. Gilmar me levou num barzinho GLS, com a desculpa de que ali a gente ia ficar mais à vontade. Eu fiquei arrepiado, porque eu nunca tinha visto homem com homem, nem mulher com mulher na maior pegação. Tive vontade de sair, de ir embora, mas o Gilmar me segurou pelo braço e falou: "Relaxa." Ele pediu 2 bebidas e nós nos sentamos à mesa. Ficamos trocando uma ideia. A princípio, eu confesso que me senti desconfortável, porque eu estava me achando um pecador com passagem direta para o inferno. Houve vários conflitos dentro de mim naquela noite. Me questionei várias vezes. Eram brigas e brigas internas que mexiam demais comigo. Gilmar e eu ficamos somente no bate-papo, mas eu comecei a gostar do ambiente. E várias vezes, depois da aula na sexta-feira, eu ia sozinho para o barzinho. Bebia alguma coisa, conhecia alguma pessoa interessante, trocávamos telefone e me divertia muito. Um dia o Gilmar me viu com uma pessoa no barzinho e no mesmo dia ele veio conversar comigo, dizendo que estava muito afim, e a gente acabou terminando a noite juntos. E na sequência, não nos desgrudamos mais. Só que o Gilmar não gostava do meu jeito. Ele dizia que faltava cor, brilho, acessórios. E aos poucos, eu fui mudando para agradá-lo. De tanto eu inventar trabalho de faculdade nos finais de semana, meus pais acabaram acostumando e já não me faziam tantas perguntas como que horas que eu ia voltar, se eu voltaria no mesmo dia. Eu criei asas e voei em direção àquilo que me dava prazer. Eu voava para a casa do Gil. E na casa do Gilmar, eu podia ser quem eu quisesse. Eu me produzia, colocava unhas postiças, usava cílios, ficava igualzinha a uma boneca. Exatamente do jeito que o Gil gostava. E para falar a verdade, eu também me sentia linda. Algumas amigas me ensinaram a me maquiar, coisa que eu nem sonhava. Fui aprendendo e tomando gosto pela arte. Tranquei a faculdade de marketing e entrei para um curso de maquiagem e cabelo. Meus pais nem sonhavam que eu tinha trancado a faculdade.
Um sábado à tarde, antes de eu sair para a balada, o meu pai me chamou e falou: Pedro Tiago, meu filho, só não se esqueça dos ensinamentos de Deus, vigia e não deixe as coisas do mundo te seduzirem, porque elas passam. Eu senti um peso na minha consciência, uma dor no meu peito. Eu não queria mais esconder o que estava acontecendo comigo, mas por conta da nossa criação, eu tive medo. E por isso eu preferi esperar um pouco mais, mas uma hora o nosso papo iria ter que acontecer. Longe de casa, eu já era a Jéssica, e na família do Gilmar, eu era tratado exatamente como uma garota. A mãe dele me chamava de filha, moça, e eu amava o jeito que ela falava comigo. Era meigo. Na época, eu me sentia acolhido pela Dona Isaura. Conforme o tempo foi passando e as coisas foram apertando para o meu lado, porque várias vezes eu cheguei a voltar para casa de esmalte e várias outras vezes com cílios. Então não dava mais para esconder e por isso eu resolvi me abrir o jogo com a minha família. E um domingo, quando eu saía da casa do Gil, resolvi que era hora de encarar a verdade, independente do que fosse acontecer. Eu precisava ser sincero comigo e com todos. Voltei para casa vestido de Jéssica. Eu precisava que eles me vissem como realmente eu era, como eu era longe do meu ambiente familiar. E não pensei muito, senão eu não iria conseguir ir muito longe. Era próximo da hora do almoço quando o ônibus me deixou no ponto perto da minha casa. Os olhares dos vizinhos já me causaram calafrios. Até uma vizinha esticou o pescoço quando eu abri o portão da minha casa e entrei. Assim que entrei no quintal, o meu cachorro veio pulando em cima de mim. Abanando o rabinho, fez uma festa só. E eu pensei, se todos me aceitarem como você, Pipoca, eu serei a mulher mais feliz do mundo. Entrei pelos fundos e dei de cara com o meu pai, lavando o quintal. Quando ele me viu, tomou um susto e eu firmemente falei: Bom dia, meu pai. O senhor está bem? Papai ficou me olhando, mudo, calado, sem entender o que estava vendo, se era real ou fruto da sua imaginação. E eu continuei: Sou eu, pai. Ele, meio que incrédulo com o que via, respondeu: Bom dia, Pedro Tiago. Eu estou bem. E você, meu filho? Respondi sem rodeios: Maravilhosamente bem. Entrei pela cozinha e peguei minha mãe terminando o almoço. E quando ela me viu, deu um berro e perguntou que roupas eram aquelas e por que eu estava vestido daquele jeito. Meu irmão André saiu do quarto para ver o que estava acontecendo e quando ele me olhou, falou: Você estava em alguma festa fantasia? Por que não se vestiu de príncipe ao invés da gata borralheira? André Marcos pensou que eu estava vestido de fantasia, mas eu falei que não era fantasia. Minha mãe mandou eu tirar aquela roupa, ir tomar banho, lavar a cara, porque daquele jeito não tinha condições. E que ela não tinha criado filho homem para ser espantalho do diabo. Eu fiquei irritado com a recepção que eles me fizeram e disse nervoso: Pois bem, eu não vou tirar nenhuma peça que estou vestindo. É assim que eu me sinto bem e é assim que eu quero ser daqui para frente. E se a senhora, minha mãe, não estiver de acordo, eu vou viver a minha vida em outro lugar. Nessa hora, o meu pai entrou e falou com autoridade: Eu não quero bagunça dentro da minha casa. Aqui, a gente sempre priorizou a paz, o amor e o respeito. Família é o bem mais precioso que a gente tem. E se você, Pedro Tiago, sair daqui, pode acreditar que ninguém vai te amar e te respeitar
como nós. Minha mãe estava inconformada e dizia: olha isso, Aloísio! Olha! O nosso filho agora inventou que quer ser uma garota! Isso é obra do diabo e dessa tal faculdade que acabou fazendo isso com ele. Papai pediu calma e nos chamou para nos assentarmos. Mas eu estava arisco, lutando pelos meus direitos e sabia que a conversa seria só sermão. E por isso eu resisti a me sentar, mas meu pai pediu por favor. Me sentei. Papai fez uma oração e depois me perguntou: nossa, Pedro Tiago, o que está acontecendo com você? Que comportamento é esse? Desde quando você anda assim? Isso é de agora ou de muito tempo? Minha mãe, desesperada com a forma paciente do meu pai, falou: Aloísio, fala com esse menino direito. Meu pai pediu pelo amor de Deus e ela então se acalmou. Como eu estava cansado de me esconder, abri o coração, rasguei as minhas verdades na frente de todos. Disse que não fazia mais faculdade de marketing e que estava terminando um curso de maquiagem e cabelo e que tinha um namorado e que estávamos pensando em morar juntos. Minha mãe quase caiu da cadeira, dizendo que ela não ia aceitar aquela pouca vergonha e que eu tirasse aquela roupa toda, largasse o curso de beleza, deixasse o rapaz. Ela foi falando até que meu pai precisou interrompê-la. E eu pude me esclarecer e falei o que eu pensava, sentia e que eu queria muito ser honesto com eles. Papai me ouviu quieto, calado, sem me interromper. E quando eu terminei, ele perguntou: você tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu falei sim. Eu não quero mais ser chamado de Pedro Tiago. A partir de hoje, eu sou Jéssica. Jéssica? Esperneou a minha mãe. Você só pode estar querendo me matar do coração. Eu não vou te chamar de Jéssica nem aqui e nem em nenhum lugar. Meu pai esperou minha mãe parar de falar e depois disse: tá bom. Se é Jéssica que você quer ser, por mim tudo bem. Eu acho Jéssica um nome bonito. Confesso que meu pai não me decepcionou. E eu fiquei espantado porque eu jamais imaginaria que meu pai diria uma coisa daquela. Ainda mais ele, um homem conservador, pentecostal, o famoso canelinha de fogo. Falar aquilo para mim foi mais do que um sonho, foi uma prova de amor. Para finalizar a conversa, ele disse: assim como você nos pediu para te respeitar, eu também vou te pedir algo e quero que você respeite. Não saia de casa. Fique aqui, porque aqui é o seu verdadeiro lar, a sua família, o seu amparo, a sua proteção. Combinados? Não tive como dizer não ao meu pai. Não levei o Gilmar para conhecer a minha família, mas continuamos nos vendo alguns dias na semana e nos finais de semana passávamos juntos. Terminei o curso que eu estava fazendo e comecei a trabalhar na área. Me tornei maquiador de algumas pessoas importantes e fui fazendo a minha vida. Comprei um carro, passei a me vestir melhor ainda, conhecer mais pessoas diferentes e fui entrando cada vez mais nesse mundo. Mas eu sempre sentia um vazio, um buraco dentro de mim. Eu estava no meio de um monte de gente, mas me sentia triste. Gilmar e eu acabamos brigando e terminamos. A gente não tinha muita coisa em comum e por vezes a gente chegou a sair na mão por conta do ciúme excessivo dele. Gilmar, quando bebia, era violento e briguento. E como eu sempre fui da paz, eu resolvi pular fora. Continuei morando com os meus pais e o meu pai nunca me apontou um dedo.
nunca me... E quando eu dizia que ia sair, viajar para algum lugar, ele dizia: Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Um dia, eu estava no meu quarto e senti uma vontade enorme de tocar bateria. E comecei. Quando, de repente, o meu irmão André Marcos entrou e pegou a minha guitarra, e a Sara foi introduzindo suavemente a sua voz no meio dos instrumentos. Ficou uma coisa tão bonita, tão envolvente, tão cheio da presença de Deus que a gente não conseguia parar. A gente não conseguia sair do quarto. Comecei a chorar, orar, falar em línguas, meus irmãos também. Eu senti como se um peso saísse de dentro de mim. E eu fui sendo envolvido por uma alegria tão grande. Aquele sábado foi especial, porque fazia muito tempo que a gente não se reunia daquele jeito. A gente voltou aos velhos tempos. Depois daquele mover, eu tomei um banho e saí. Quando eu cheguei no barzinho, pedi um drink e me sentei numa mesinha que ficava quase escondida. E não conseguia parar de me lembrar daquele momento que eu tive com os meus irmãos. E comecei a chorar ali mesmo. Tentei disfarçar quando passava alguém, mas de repente, uma garota se aproximou de mim. Perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Ela pediu para se sentar, conversar um pouco. Honestamente, eu queria tudo, menos conversar com ela. Mas fui simpático e dei atenção. Começamos a conversar e fomos nos conhecendo. E a Isis me falou que estava solteira, mas que estava muito afim de encontrar uma garota legal. Ela era bem masculina, mas conversando com ela, você via muita delicadeza, muita educação, sem contar que a Isis era linda, parecia uma boneca. Eu falei de mim, de tudo que eu estava passando, sentindo, e ela disse que sentia a mesma coisa e que na casa dela o pessoal aceitava bem a sua opção sexual, sem críticas, sem julgamento, mas que nos últimos tempos ela também sentia que tinha um vazio e que faltava algo mais para a sua vida ficar completa. Fizemos amizades, trocamos número de telefone e passamos a nos falar quase que diariamente. Um dia, eu levei a Isis em casa e apresentei ela aos meus pais. Minha mãe amou a minha amiga. Nossa, ela tratou a Isis tão bem que eu fiquei até desconfiado. Mas a gente era super amigos e um dia ela resolveu ficar para dormir. E eu fui tomar banho, tirei aquela maquiagem toda, peruca, unhas, fiquei natural. E quando a Isis olhou para mim, ela disse: Nossa, Jéssica, como você é bonita! Eu na hora fiquei sem graça, mas ela insistiu e disse que eu deveria mostrar mais o meu rosto natural, sem tanta maquiagem. A mesma coisa aconteceu comigo no dia que eu maquiei a minha amiga para o casamento da irmã dela. Isis comprou um vestido lindo. Eu fiz o cabelo e a maquiagem dela. E quando eu vi a minha amiga transformada, eu fiquei encantado. Ela estava esplêndida, parecia até uma atriz de TV. E ela chorou quando se viu vestida daquele jeito, porque fazia muito tempo que ela não usava um vestido. Mas eu garanti que, tirando a noiva, ela seria a atração da festa. E foi, eu fui prova viva. A Isis chamou mais atenção que a noiva, e até o fotógrafo fez questão de tirar umas dezenas de fotos só dela. E durante a festa, eu fiquei de olho nela. Acompanhei os passos da minha amiga só pelo olhar. E quando ela olhava para mim, eu senti um calorzinho brotar dentro do meu coração e ele começou a bater mais rapidinho. E quando a Isis segurou na minha mão e disse: Amiga,
Tem um cara que não tira os olhos de mim. O que eu faço? Eu abracei ela e respondi: fica aqui coladinho em mim e ele vai desencanar. Fiquei a noite toda abraçado à minha amiga e, sinceramente, eu não tinha a menor vontade de deixá-la livre. E quando ela se soltava um pouquinho, eu dizia: amiga, se você me deixar, o rapaz vai vir falar com você. Isis corria e me abraçava, e assim a gente desfilou durante toda a festa. Quando voltei para minha casa no dia seguinte, eu não parava de pensar na Isis. E depois do banho, eu me olhei no espelho e vi o Pedro Tiago outra vez, como há muito tempo eu não via. Saí para jantar com os meus pais de shorts, camiseta. Quando meu pai me viu, eu percebi que ele se surpreendeu, mas permaneceu na dele, reservado como sempre. Apenas falou: vamos jantar, meu filho, e segurou na mão da minha mãe para que ela não dissesse nada. Jantamos, ficamos conversando um pouco e eu voltei para o meu quarto. Liguei meu computador e fiquei fuçando na rede social da Isis. Mandei uma mensagem, mas ela não me respondeu e eu fui dormir chateado, porque eu queria que ela, ao menos, tivesse me mandado um oi. Também não falei nada com a Isis. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, ela apareceu na minha casa. No momento que ela surgiu na porta do meu quarto, eu pensei que fosse ter um treco. Eu fiquei tão emocionado, nervoso, e percebi que ela também estava. Perguntei se estava tudo bem, e ela, ainda em pé, disse que não. Pedi para que ela se sentasse e antes dela se sentar ela falou: amiga, eu estou completamente apaixonada por você. O que eu faço? E agora, como eu vou viver assim, sentindo algo por uma pessoa que não sente absolutamente nada por mim? Fiquei paralisado com a revelação da Isis. Eu não sabia nem o que falar, nem o que dizer, porque eu também estava sentindo tudo aquilo por ela. E sem enrolação eu disse: Isis, eu também estou sentindo o mesmo por você. Eu quero ter você ao meu lado. Eu quero segurar na sua mão, tocar o seu cabelo, sentir o seu perfume e beijar a sua boca. Nessa hora eu cheguei bem pertinho dela e falei: se você colocar a mão aqui no meu peito, vai compreender tudo que eu estou falando. Isis e eu nos beijamos e eu fui nas nuvens. Eu abracei ela tão forte, de uma forma tão gostosa. Não sabemos como a gente começou a namorar, mas começamos. Eu saía vestida de garota e ela de garoto. Éramos um casal exótico, como dizia meu irmão. Mas aos poucos a gente foi mudando e ninguém precisou ficar falando nada. Continuei como maquiador por um tempo, mas logo deixei aquela ideia e voltei para o marketing. Isis já cursava medicina veterinária e estava quase terminando. Arranjei um emprego na minha área, sem antes terminar a faculdade, o que foi uma bênção na minha vida. Voltei a fazer parte do louvor e a Isis passou a me acompanhar, mas ela acabou se identificando com o ministério do evangelismo. Nosso namoro foi progredindo, noivamos e nos preparamos para o casamento. Quando chegou o dia do nosso casamento, eu subi para o meu quarto para me vestir e meu pai subiu junto, porque para ele aquele momento era o mais importante, tirando o dia que eu tinha nascido. Enquanto eu me vestia, a gente foi conversando e eu senti uma vontade enorme de fazer a pergunta, aquela que não queria calar, e eu fiz. Eu perguntei: pai, por que na época que eu vivia como uma garota, o Senhor nunca me condenou, nunca me julgou,
Ainda mais o senhor sendo um homem da igreja, conhecedor da Bíblia. Meu pai pensou um pouco e depois calmamente respondeu: primeiro, porque se eu te colocasse para fora da minha vida, da minha casa, eu não estaria praticando o amor de Deus. E você me conhece, Pedro Tiago, e sabe que eu nunca fui de julgar, apontar os da rua. Imagine os de casa. Eu confiei em Deus e no propósito dele para a sua vida. Uma coisa eu tinha certeza: o caminho você conhecia, porque eu te ensinei. Não foi fácil te ver daquele jeito, vendo as pessoas te olharem atravessado. Era doído para mim ouvir piadinhas de parentes e até mesmo comentários dentro da igreja. Mas eu fui forte. A sua mãe foi forte. Nós fomos fortes por você. E outra, se eu te colocasse para fora de casa, eu estaria te lançando nas covas dos leões, e a chance de você se perder e nunca mais voltar para nós era enorme. E eu não queria te perder, meu filho. Nós somos uma família, e como família temos que lutar juntos um pelo outro. Eu te amo. Eu chorei com as palavras do meu pai. Nós precisávamos daquele momento, e confesso que fiquei ainda mais admirado pelo meu pai. Quando a Isis entrou na igreja e a minha irmã começou a cantar, eu não aguentei. Eu até tentei ser forte, mas eu não aguentei e chorei, e fiz a minha noiva chorar. E quando a tomei das mãos do seu pai, eu olhei para ela e disse: eu te amo. Foi tudo lindo, exatamente do jeito que a gente sonhou. Nos casamos debaixo da bênção de Deus. Estamos casados há 6 anos e temos 2 filhos, Lucas de 5 e Felipe de 3. E eu nunca mais senti saudade da velha vida que eu levava. Hoje sou um homem transformado, restaurado e feliz, porque a alegria de Deus reina todos os dias dentro de mim, e eu sou grato por tudo o que Ele fez.